Olá pessoal, o evangelho de hoje é Marcos 10, de 2 a 12. Esse texto é o texto em que Jesus entra em diálogo com os fariseus que tentavam provocá-lo. E para provocar Jesus, perguntaram se era lícito, se era possível um homem repudiar a sua mulher. Ora, desta pergunta, Jesus vai então tirar todas as consequências e nós vamos entender o quanto a posição de Jesus sobre este assunto era diferente daquela dos fariseus. Primeiro, um homem pode repudiar uma mulher. Daí você já entende que naquela época não existia a possibilidade da mulher repudiar o homem. Era só o homem que podia repudiar a sua mulher. Portanto, se um homem não repudiasse a sua mulher e tivesse um caso com a outra, ele não cometeria adultério, enquanto que a mulher sim. Então, o adultério era algo que só existia para a mulher. Só a mulher poderia ser adúltera, um homem jamais. Então, a posição do homem em relação à mulher no tempo de Jesus já era muito privilegiada. Mas não vamos também culpá-los de todo. Vamos entender que naquela época, a única coisa que se compreendia da relação entre homem e mulher era de que o homem era aquele que possuía o poder de gerar filhos, de maneira que o sêmen do homem era ele que continha a vida, e que a mulher não participava de modo algum, senão como a terra que se recebe uma semente. A terra recebe a semente que o semeador coloca, mas a vida nasce da semente, não da terra. Então a mulher é considerada completamente passiva, ela não tinha nenhuma participação mesmo naquilo que era fundamental na vida do povo, né? A procriação, gerar vida. Então a mulher tinha um lugar muito submisso na própria relação marido e mulher, já por conta dessa compreensão fisiológica equivocada, mas que na verdade era a única que era possível ser compreendida na época. Bem, a partir dali, então, a gente já entende o quanto na cultura da época de Jesus, a posição do homem era muito forte, a ponto de definir, a partir dele, quais os critérios para a relação matrimonial. E ali, então, é que Jesus vai responder, fazendo a nova pergunta: o que foi que Moisés mandou? E eles respondem: Moisés permitiu que. Dali, então, a gente já viu o quanto a situação era complicada, porque Jesus queria realmente era provocar neles uma consciência maior sobre qual era o sentido daquilo que Moisés havia mandado, quando ele mesmo provocou. Moisés mandou dar uma carta de repúdio. Moisés permitiu que dessemos uma carta de repúdio. Isto é, Moisés tentou ainda mais proteger a mulher, porque sem essa carta de repúdio que Moisés permitiu, uma mulher poderia ser considerada uma prostituta, uma vez que, tendo sido abandonada pelo marido, ela poderia ter sido considerada alguém que fugiu, ela poderia ter sido considerada alguém de quem ninguém pudesse ter nenhuma consideração. Ela teria perdido a sua dignidade, o seu valor. Então Moisés tentou proteger a mulher, para que ela não fosse tida por uma qualquer, depois de ter sido repudiada pelo seu marido. Então Moisés já tinha uma tentativa de tentar proteger isso, mas ainda foi insuficiente. É ali então que Jesus vai dar a sua resposta e vai dizer: Moisés permitiu uma carta assim por causa da dureza do coração de vocês, porque essa mentalidade patriarcal em que só o homem conta não estava prevista desde o início. Então Jesus vai a coisa mais profunda, vai na origem, diz: olha, na origem, quando Deus criou tudo, quando homem e mulher foram feitos, os dois foram feitos juntos. E os dois foram feitos um para o outro, de maneira que o que vale para um, vale para o outro. Como a gente conhece no Brasil, pau que bate em Francisco, bate em Chico. E por isso é preciso se dar conta que o homem e a mulher têm o mesmo direito um em relação ao outro. É a partir dali, então, que Jesus vai interpretar a lei e vai dizer: não adianta tentar achar uma explicação, um caso, uma circunstância para tentar justificar a posição do homem, porque a questão já está sendo colocada errada desde o início. O início é: Deus criou de modo ideal, do modo como ele nos fez, um para o outro, de maneira que tanto o homem, ao repudiar uma mulher e contrair matrimônio com o outro, comete adultério contra a sua mulher, a sua primeira mulher, quanto a mulher com relação ao homem. É a resposta que Jesus vai dar no final, que o homem e a mulher ambos cometem adultério se por acaso se envolverem com uma outra pessoa. É claro que Jesus, quando propõe, então, o ideal da criação como resposta à palavra dos fariseus, ele está nos mostrando, então, qual é o caminho para o qual cada um de nós precisa tender quando pensa no matrimônio. O matrimônio tende a um amor perfeito.
ao amor completo, total, uma só carne. É claro que esse ideal de uma só carne é um ideal que faz a gente olhar para o matrimônio como algo sagrado, mas não deixa e nem nos impede de olhar para as circunstâncias reais da vida, no sentido que tender para um ideal, tender para aquilo que significa a realidade matrimonial, faz Jesus então nos dar a compreensão de que o matrimônio implica um amor recíproco, total. Por isso que ele fala, aquele que Deus uniu, o homem não separe. Quer dizer, o texto fala, aquele que não conjugou, que não colocou o mesmo jugo, quer dizer, que não carrega junto o mesmo peso da vida matrimonial. Então Deus uniu para isso, uniu para juntos construirmos uma família, construirmos a vida. Isso é o ideal para o qual tende. Isso é o ideal, como Jesus também disse, bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. São palavras que nos remetem à origem, ao sentido da vida, e que faz com que cada um de nós possa medir as próprias ações a partir do sentido originário. Então, o sentido do matrimônio é que Deus nos fez para amar homem e mulher, amarem-se uns aos outros, amarem-se dando-se um ao outro até formar uma comunidade de amor indissolúvel por causa do amor, não por causa da lei. É dali, então, que nós podemos ler este evangelho e dizer que Jesus nos convida a viver o sentido originário da nossa vida. Deus nos criou, homem e mulher, para que juntos formassem uma comunidade de amor e que ambos, diante de Deus, têm a mesma responsabilidade em formar essa união, que tende, pelo ideal da criação, a formar, a juntar-se em uma só carne, num só jugo, numa só responsabilidade na condução da vida. Que Deus nos ajude a descobrir cada vez com maior amor e paixão o sentido da família e da união matrimonial. Que Deus os abençoe.